Pessoal, esse vídeo aqui tem o objetivo de mostrar para vocês como, de forma simples, fazer a classificação de amostras pertencente a comportamento normal e de amostras pertencente a comportamentos de atacante. Então, na prática, o que nós estamos fazendo aqui é implementando um IDS. Esse IDS ele é do tipo baseado em assinatura, né? Então, é um tipo de IDS que utiliza assinaturas conhecidas de ataque e de amostras normais para fazer a detecção de intrusões. Então, quando nós falamos de detectar intrusões, ele vai analisar novas amostragens, né, coletadas de uma rede ou de um computador, por exemplo, e vai definir se aquelas coletas são ações de um atacante ou são ações legítimas. Para fazer isso, nós vamos precisar então de um dataset. Como eu falei, nós temos um IDS baseado em assinaturas, então parte-chave desse IDS é justamente ter assinaturas, tá? Bom, todo esse projeto que eu estou mostrando para vocês, ele está no GitHub, nesse link aqui. Então, é basicamente github.com/se-tes. Para quem não está acostumado com IntelliJ, né, é basicamente acessar o menu Git, clone, colar essa URL e dar um clone. Se você dá isso, né, dá esse comando, você pode escolher se você quer clonar e abrir esse projeto nessa janela ou numa nova janela. E a partir daí ele vai simplesmente fazer o download no repositório e vocês vão estar exatamente nesse ponto que eu estou agora. Como eu já tenho o código aqui, eu não vou fazer um novo clone. Bom, uma vez clonado, vocês vão ter exatamente esse ambiente que eu tenho e já vão ter de posse desse repositório clonado o conjunto de dados de teste e de treino. Esses conjuntos de dados, então, como eu falei, eles compõem o nosso dataset. Então, basicamente, eles têm uma série de valores, né? É como se fosse uma grande matriz com colunas e linhas, né? Imagina uma tabela de Excel com várias colunas e várias linhas. Então, é muito similar ao próprio arquivo, né, que você exporta do Excel, que é o CSV, né? Aquele arquivo separado por vírgulas. Então, cada um desses valores aqui representa uma informação, uma feature. Então, tem vírgulas que separam uma feature de outra e assim por diante. Nesse cabeçalho que vocês estão vendo aqui em cima, antes do @data, tem basicamente a nomenclatura de cada uma das colunas aqui embaixo. Se nós olharmos a primeira aqui em cima, a primeira linha, na verdade, é relation. É basicamente um nome, né, para esse dataset, tá? Então, está dizendo aqui que tem um conjunto de tráfego compilado. Então, essa linha aqui não é tão útil para vocês. É basicamente entender que a primeira linha desse arquivo vai definir a nomenclatura desse dataset. Depois vai ter uma série de features, tá? Como aqui as features não são importantes, estou chamando de SA, SB, SC. Então é um conjunto de features, né? Tem várias features. Cada um desses @attribute tem uma feature, né? Aqui é o nome dela, e tem o tipo de dados, numérico, por exemplo. Se nós descermos aqui embaixo, aquela feature lá, a primeira feature que aparece, o primeiro @attribute, representa essa coluna aqui, que começa com 232, depois tem 232.00021. Então, cada uma das linhas é uma amostragem, é uma coleta de tráfego de um momento específico. Então se a gente acompanhar aqui, né, a primeira feature começa na linha 2, ela vai até a linha 70. Então, na verdade, está 70, 70, né, na verdade. Então, nós temos 69 features. Então, significa que nós temos 69 valores lado a lado, separados por vírgula, aqui nesse grande arquivo. O último valor, vocês podem até perceber que o último attribute aqui ele tem uma anotação especial, ele tem um @class. Então, ele basicamente denota a classe daquela amostragem. Então, cada linha aqui tem uma amostra, cada amostra é composta de várias features, e no final dessa linha, né, nós temos um valor que representa a classe que essa amostragem representa. Quando nós falamos de classe, nesse caso específico, nós estamos chamando de normal ou anomalia. Então, quando nós temos um N aqui no final, significa que esse conjunto de valores, todas as colunas aqui dessa linha, é uma amostra de tráfego normal. Se nós olharmos aqui para baixo, temos uma série de tráfegos também, de amostragens de tráfego com o Azinho. Então, tudo isso que tem o Azinho são amostras de ataque. Por que nós temos isso? Bom, basicamente para ensinarmos no nosso IDS, nosso algoritmo classificador, o que é um ataque e o que é uma amostra normal. Bom, feito isso, nós podemos ir para o nosso código. Nós temos então algumas classes aqui, certo? A classe principal tem esse nome, né, principal. Então eu acabei de dar o próprio nome que ela representa, né, nossa classe principal, nossa main. E dentro dessa classe, então, nós vamos ter algumas chamadas de métodos aqui. Agora eu vou explicar cada uma delas para vocês, para ficar um pouco mais claro. Antes de mais nada,
é importante saber que o ECA, né, que é a biblioteca que nós estamos usando para fazer essa conversão, para fazer essa leitura de dados e converter isso para objetos Java, ela transforma em números aquelas classes, né? Então, eu preciso dizer para o ECA qual que é a minha classe normal e qual que é a minha classe de anomalia. Como a primeira linha do meu dataset começa com classes normais, as primeiras amostras são normais, então eu vou dizer que a minha normal class é 0. Tá? A segunda classe que aparecer lá, nesse caso só tem duas, é normal ou ataque, vai ter a notificação, né, o valor 1 para o ECA. Então eu vou dizer aqui que a minha normal class, minha classe normal, ela tem o valor 0. É basicamente uma espécie de tradução. Então, isso aqui representa as classes com o valor N no nosso dataset. Tudo que não for normal, né, vai estar como 1 lá, então, no nosso dataset na hora que o ECA lê ele. O ECA ele tem duas formas, dois arquivos que ele precisa, na verdade, né, principalmente quando nós falamos de classificação de dados. Então, não necessariamente o ECA, né, mas qualquer tipo de classificação de dados. E a primeira desses arquivos, dessa informação que ele precisa para que o IDS aprenda ao que é um tráfego normal ou um tráfego malicioso, é um dataset de treino. Então, quando eu chamo de dataset de treino, né, e nosso arquivo tem a palavra train aqui de treino, ele basicamente serve para esse propósito que eu falei agora. Ele vai passar então aquele monte de amostras e features, né, linhas e colunas que eu mostrei para vocês, para que o nosso IDS crie um modelo, né, nosso algoritmo classificador, crie um modelo e seja capaz depois de fazer classificações. Como eu sei se esse modelo está ou não está preciso? Bom, aí entra a segunda parte, que é ler um outro arquivo, que é um arquivo de testes, e a partir desse arquivo de testes eu vou ver se ele está ou não acertando a classe, né? Se ele está predizendo corretamente aquela classe. Então, tanto o arquivo de treino quanto de teste, eles possuem, né, como última coluna aquele A ou N, que serve então para identificar se aquilo é ou não é um ataque. Porém, quando o nosso classificador faz a classificação, né, ele ignora essa última linha para tentar adivinhar. Então, ele vai tentar predizer, né, com base no conhecimento que ele tem da base de treino, qual é aquela última coluna que tem na base de teste. Então, basicamente, ele vai tentar atribuir uma classe. Ele pode errar ou ele pode acertar. Nós vamos depois ler esse valor e comparar o resultado esperado, né, que é o resultado que realmente estava lá, que é ignorado pelo classificador, com o resultado que o classificador encontra. Então, nós vamos ver quantas vezes ele acerta, quantas vezes ele erra. Mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente. Nessa parte aqui, nós temos então essas duas linhas, né, 15 e 16, são basicamente duas chamadas a uma classe auxiliar, que depois eu vou explicar lá para vocês, e essas chamadas servem principalmente para ler dados. Então elas vão ler dois arquivos, né? Esses arquivos, como eu falei para vocês, eles já fazem parte do projeto que compartilhei com vocês, né? Então, se nós olharmos aqui no nosso projeto, temos um arquivo ereno1k-test, ereno1k-train, e é justamente o que está sendo passado, né, com o parâmetro. Eu poderia passar um outro arquivo, né, um outro caminho aqui completo, mas como esse código está na mesma pasta desse arquivo de dataset que nós estamos lendo, eu passo simplesmente o nome do arquivo. Poderia estar, por exemplo, na minha home e assim por diante. Então eu poderia passar um caminho completo aqui, né, dizendo onde está meu arquivo. Nesse caso isso não é necessário, porque ele está aqui mesmo. Bom, uma vez que eu já li meu arquivo de treino e de teste, eu posso partir para a parte onde nós vamos realmente, né, fazer com que esse classificador funcione. Tem aqui algumas outras partes que eu vou explicar depois, vou deixar comentado agora, que é basicamente relacionado à seleção de features, ou seja, remover algumas daquelas colunas que estão dentro daquele dataset. Mas isso vai ficar para um segundo vídeo. Não vou explicar agora para não ficar muito longo. Então, assim, considerando que nós vamos usar todas as features, todas aquelas colunas do dataset para tomar uma decisão, nós vamos poder partir para a linha 25, né, do código que vocês vão copiar, clonar, né, no GitHub. E nessa linha 25 vocês precisam saber que isso aqui, basicamente, né, nós estamos usando o polimorfismo do Java, que é a capacidade de instanciar uma classe que tem uma implementação, né, que ela, na verdade, que ela estende uma classe abstrata em comum. Essa classe abstrata é a Abstract Classifier. Isso serve para que eu consiga armazenar nessa variável classificador qualquer tipo de classificador que o ECA nos traz, desde que esse classificador tenha um extends, né, nessa classe Abstract Classifier. Então, basicamente, essa aqui é a nossa classe classificador. Não vou entrar em detalhes, porque isso aqui faz parte do ECA, não faz parte do código que nós vamos estudar agora, mas só para vocês entenderem esse Abstract Classifier e essa questão do polimorfismo,
Nós temos aqui a classe IBK, ela estende um Abstract Classifier. O IBK é o nosso classificador que nós vamos testar agora, e ele se chama, na verdade, KNN. Ele é um classificador dos K vizinhos mais próximos. Depois, em outro vídeo, eu também explico o funcionamento dele com mais calma. Mas agora, abstraindo um pouco de como ele funciona, nós simplesmente vamos entender que nesse ponto então, do código que nós estamos olhando, nessa classe principal, nós estamos fazendo uma referência, né, criando uma nova instância desse classificador. Poderia ser o J48, por exemplo, que é um outro classificador diferente. E se eu mudar aqui, né, o classificador, vai aparecer a importação aqui do Java. Né? Então, dentro do caminho weka.classifiers.trees.j48, eu tenho essa classe aqui. Se eu acessar esse mesmo caminho, weka.classifiers, eu vou ter uma série de categorias de classificadores diferentes. Alguns deles são os baseados em árvores, como o caso do J48. E se eu acessar esse .trees, né, árvores, eu vou ter outros classificadores também. Nesse caso, vamos fazer um teste, né, com o KNN que já estava aqui antes. Depois podemos testar também com o J48 para comparar os valores de um e de outro. Ok, nesse ponto aqui na linha 25 nós temos uma nova instância do classificador. Porém, esse classificador ainda não é um classificador inteligente. Ele ainda não conhece o comportamento de atacantes e ainda não conhece o comportamento normal. É por isso que na linha 26 nós vamos construir um modelo para esse classificador. Então percebe que eu tenho uma nova referência aqui, eu estou chamando de classificador treinado. Não seria necessário ter uma nova referência, eu poderia atribuir para esse classificador aqui o resultado do classificador treinado, mas para ficar bem claro eu vou usar variáveis diferentes. A variável classificador, esse objeto classificador, é uma nova instância do KNN que ainda não tem nenhum conhecimento. O classificador treinado ele já vai ter um conhecimento. Bom, da onde que sai esse conhecimento? Do método construir. Então eu já falei para vocês que a nossa classe auxiliar tem o método lerDataset, que eu mostrei aqui em cima. E agora eu estou falando para vocês que ela tem um segundo método, que é o método construir. Depois nós vamos olhar a implementação de cada um desses métodos. Mas só para entender, né, então, como funciona o código do início ao fim, vamos saber que primeiro é necessário fazer leitura de datasets e em seguida nós vamos fazer a construção de modelos. Perceba que nessa construção de modelos, o método construir da classe auxiliar ele recebe duas informações importantes. Um dataset de treinamento, que foi aquele que nós lemos lá em cima, e um classificador, que foi o que nós acabamos de inicializar na linha anterior. Então nós estamos passando um conjunto de dados e passando um classificador que recém foi inicializado e não tem qualquer conhecimento. Com base nessa chamada de método construir, o retorno desse método aqui vai ser um classificador já treinado que nós estamos gravando nessa variável aqui. Bom, uma vez que o classificador já está treinado, ele já é capaz de fazer classificações. Nós temos também um método lá na classe auxiliar que serve justamente para fazer isso. Porém, como nós não vamos fazer uma única classificação de uma única amostra, eu criei também um outro método aqui na classe principal que se chama processa resultados. É basicamente onde nós vamos manipular, então, linha por linha do nosso arquivo de testes e vamos verificar se ele está ou não está acertando. Então, além de classificar, nós vamos verificar se o resultado bate com o esperado ou não. O que eu passo, então, de argumentos, né, de parâmetros para esse método processa resultados? O meu classificador já treinado, ou seja, aquele classificador que eu já instanciei, já treinei ele com minha base de treinamento, então ele já tem aqui um conhecimento adquirido, e também minha base de teste, né? Um dataset de testes que eu ainda não usei até esse momento, eu apenas li lá na linha 16, mas não utilizei ainda, e com esse classificador treinado, com a base de treinamento, né, mais a base de testes, que ele vai usar agora para fazer predições, nós vamos poder então ver o quão bom esse classificador está sendo ou não está sendo. Bom, no nosso método processar resultado, percebam, né, que esse dataset ele fica salvo, né, quando eu leio aqui em cima, ele fica numa classe instances. Essa classe instances com S no final é basicamente um dataset em memória. Então, a partir daqui, né, esse dataset testes, ele não é mais um arquivo, ele é um instances. É como se fosse um grande vetor ou uma grande lista de instâncias, porém com algumas informações adicionais que o Echo utiliza. Bom, por que eu falei isso? Porque aqui, né, na chamada desse método, nós temos o classificador, que é um classificador abstrato, justamente para que eu consiga usar esse mesmo método passando outros classificadores, né? Por exemplo, se não fosse aqui um classificador abstrato, eu teria que ter um método para o KNN, que é o IBK, teria que ter um outro método diferente para o J48 e assim por diante. Se eu quero deixar esse método genérico o suficiente para aceitar qualquer tipo de classificador, eu deixo um Abstract Classifier.
Por quê? Porque todos os classificadores que implementam, né, que na verdade que estendem essa classe do Start Classifier, eles têm um método em comum, que é o método que a gente vai utilizar justamente para fazer classificação e treino, né, de instâncias. O treino para construir o conhecimento e a classificação para predizer uma classe desconhecida. Bom, e além disso nós temos o instance aqui, que é a nossa instância de testes, que basicamente então aquele dataset de testes que nós acabamos de passar ali em cima, né, para esse nosso método processo de resultados. O que esse método faz? Bom, inicialmente ele tem 4 variáveis que estão sendo inicializadas aqui. 5 na verdade. Tá? Essas 4 aqui em cima, que eu comecei falando, elas representam 4 tipos de indicadores diferentes. VP são verdadeiros positivos. VN, verdadeiro negativo. FP e FN são os falsos positivos e falsos negativos. O que é um VP? VP é quando o IDS diz que está acontecendo um ataque e realmente está. Então, é quando o IDS acerta, quando o nosso classificador está classificando corretamente um ataque. Agora, quando ele está também acertando, ou seja, o resultado ele também é verdadeiro, mas ele está classificando corretamente uma amostra normal, que não é ataque, nós chamamos isso de verdadeiro negativo. Sempre que tem uma amostra que ela não é ataque, então ele diz que não está acontecendo um ataque, e essa amostra realmente não é, que não está acontecendo um ataque, e realmente não está, então se ele acertou e não está acontecendo ataque, é um verdadeiro negativo. Então percebam que essas duas primeiras variáveis, elas representam acertos. Verdadeiro positivo, quando o IDS consegue pegar um ataque com sucesso, e o verdadeiro negativo, quando ele consegue perceber que uma amostra normal não é um ataque. Tem 2 casos que ele também erra. Ele pode confundir ataques com amostras normais, ou ele pode confundir amostras normais com ataques. Então, sempre quando ele erra, quando o nosso classificador erra, ele tem um falso positivo ou um falso negativo. Falso positivo é quando ele diz que está acontecendo um ataque, igual aqui em cima, porém não está. Então, se ele fala que está acontecendo um ataque e não está, ou seja, o resultado dele foi positivo, mas esse resultado é um resultado falso, nós temos um falso positivo. E a mesma coisa acontece aqui embaixo. Quando ele diz que está acontecendo não está acontecendo um ataque, né? Então a amostra é normal, não está acontecendo um ataque, porém está, isso é um falso negativo. Então o resultado é negativo, mas esse resultado é falso, falso negativo. Bom, essas são as principais métricas que nós temos para ver se o IDS é bom ou não é bom, e a partir dessas métricas depois nós vamos computar algumas outras métricas também, que elas servem basicamente para combinar esses valores e ter um valor unificado. Então uma única métrica pode usar todos esses valores ou parte deles para dizer o quão bom é o IDS ou não é. Mais para baixo nós vamos falar disso. Outro ponto importante é saber o quão demorado é aquele IDS, né, aquele classificador, quanto tempo ele leva para fazer classificações. Então nós temos um begin nano, porque basicamente o que nós vamos fazer aqui vai ser uma captura de tempo, né, timestamp atual, antes e depois de uma classificação. Se nós olharmos o horário com a precisão de nanosegundos, antes de uma classificação acontecer e depois de uma classificação acontecer, nós vamos saber quanto tempo, né, se nós subtrairmos esses dois valores, esses dois tempos, vamos saber quanto tempo demorou para aquela classificação ou aquelas classificações, né, acontecerem. Bom, então, nesse ponto aqui, né, na linha 38, estamos apenas pegando o carimbo de tempo atual, antes das classificações acontecerem. Para nós classificarmos todos os nossos conjuntos de testes, nós vamos usar a estrutura, né, um laço de repetição for. Então, assim, o que esse laço de repetição for faz? Ele vai basicamente percorrer, né, usando uma variável de índice chamada i, que começa na posição 0 e vai até o número de amostras, né? Então eu dou teste.size aqui para saber o número de amostras que tem na nossa base de testes, tá? Então com isso, dentro desse for, nós vamos estar percorrendo cada uma, né? Percorre cada uma das amostras de teste. Dentro desse for, então quando ele começar a percorrer essas linhas do nosso dataset de teste, nós vamos ter aqui um try catch. Para quem não está acostumado com Java, try catch serve para que nós possamos tentar executar um bloco de instruções e se acontecer alguma exceção, algum erro, ele vai cair, né, no nosso catch.
Então, basicamente, se acontecer algum erro, se ele não conseguir executar essas linhas, né, ele vai disparar, né, as instruções que estão aqui dentro do set. Então, é basicamente imprimir o erro e tentar dar alguma instrução, né, para o desenvolvedor localizar esse erro. Isso pode acontecer, por exemplo, se tiverem valores nulos ou alguma coisa do tipo. Bom, dentro do try, então, a parte importante, que é onde realmente acontece a classificação de dados. Olha como funciona a lógica. Essa aqui é a parte mais importante, né? Como realmente o IDS consegue fazer classificação de dados. Nesse caso aqui, nós temos aqui o nosso instance testando. Percebe que o instance aqui ele não tem o S. Então ele não é um conjunto de amostra, né? Nosso conjunto de amostra, teste aqui, era instances com S. Nesse caso aqui, nós estamos chamando de testando a amostra que nós estamos testando naquele momento. Então não tem o S, é uma única amostra. Como que eu pego uma amostra daquele conjunto de amostras? É simples, é só eu chamar o teste, que é o meu conjunto de amostras, né, de teste, e por um ponto instance, e passar o índice. É por isso que nós temos o I, né, que é nosso índice. Como ele está incrementando, ele começa em 0 e vai até o número total de linhas que tem no nosso dataset, a cada iteração dentro desse laço for, nós vamos estar lendo uma instância diferente, uma linha diferente do nosso dataset. Então, o nosso testando vai receber o valor daquela linha, daquela iteração do for. Bom, essa aqui então é uma linha do dataset. A partir desse testando, nós vamos ter dois valores. Temos o resultado. Notem que esse resultado aqui, ele é um double, né? Esse double é justamente porque aquelas classes que eu falei lá no início, que pode ser normal, anomalia, etc. O ECA entende como doubles, então ele tem esse valor assim, 0, 0 é a classe normal, que nós atribuímos lá no início. Se for 0, se for 1, 0 na verdade, né? 1.0 vai ser ataque, certo? Então sempre que o resultado for igual a 1, é ataque. For igual a 0, ele é normal, certo? Então aqui, quando eu chamar essa instrução específica aqui, classificador, o que é esse classificador? Bom, se eu olhar aqui na entrada do meu método de processamento de resultados, eu tinha um classificador, e se eu olhar mais acima, quando eu chamei o método, esse classificador é aquele classificador treinado. Então, esse classificador que está sendo passado é o classificador que já tem o conhecimento da base de treino. Se eu entrar então dentro desse método e verificar onde eu estou usando ele, que é nessa linha 44 aqui, que nós estávamos falando dela, é onde então vai acontecer a classificação de uma amostra específica. Aquela amostra testando que está na posição I, naquela iteração I do nosso laço for. Quando nós chamarmos classifier.classify_instance e passar esse testando para esse método classify_instance, basicamente nós vamos ter o resultado daquela classificação. Eu poderia também chamar aqui o auxiliar.testar instância, tá? Esse testar instância aqui, ele foi também preparado para que nós passamos um classificador treinado e a nossa instância. Então, essa chamada de método que nós estamos fazendo agora, ela tem o mesmo significado do que a anterior. A diferença é que agora nós estamos usando a nossa classe auxiliar para usar esse método testar instância. Então, o que tem lá dentro desse método aqui, eu vou mostrar depois, mas é basicamente aquele mesmo método que tinha antes aqui. Tá? Estou só fazendo isso daqui agora para concentrar toda a lógica de treino e de teste lá na nossa classe auxiliar. Recapitulando, então, nossa classe auxiliar, ela tem, até agora nós vimos três funcionalidades. A funcionalidade de ler dados, né? A funcionalidade de construir modelos e agora a funcionalidade de testar instâncias. Três funcionalidades principais que são basicamente tudo que nós precisamos de fazer, né, interagindo com o classificador, e para isso nós usamos a nossa classe auxiliar. Bom, continuando a nossa lógica aqui dentro do nosso laço for. Nós tínhamos o nosso for que percorre da posição 0 até a última posição do nosso dataset, lendo linha por linha, atribuindo cada uma dessas linhas para a variável testando, né? E a partir daqui nós vamos então chamar o auxiliar.testar instância, passando o nosso classificador treinado e o nosso testando, nossa instância que está sendo testada naquele momento. O resultado disso daqui, nesse caso que nós temos duas classes, vai ser 0 ou 1. Como eu falei anteriormente, 0 é normal, 1 é ataque. Então, basicamente, nós temos o resultado aqui com uma desses dois possíveis valores. Além disso, nós temos um outro resultado aqui embaixo, que ele é chamado de esperado. Na verdade, ele não é um resultado, ele é apenas o valor que está já armazenado na última posição, na última coluna da linha da instância que nós estamos lendo. Então, lembra que quando eu falei do nosso dataset, nós tínhamos essa classe aqui, né,
que é a última coluna do nosso dataset, se nós olharmos aqui no final, nós temos o N, o I, etc. Bom, essa classe, né, é que está sendo lida nesse momento nessa linha 45, o Class Value. Então isso aqui não tem nada a ver com o resultado do classificador. Isso tem a ver apenas com a classe original, a classe correta que já estava anotada no nosso arquivo. Se nós temos aqui a classe esperado, que é a classe real, e a classe resultado, que é o que nós temos no nosso classificador, né, o que o nosso classificador nos mostrou, né, a predição que ele fez, nós conseguimos ver se o classificador é bom ou não é bom. Nós conseguimos saber se esse resultado que ele nos trouxe está igual ao esperado. E é basicamente isso que nós fizemos aqui embaixo. Primeiramente, nós vamos ver se o resultado bate com a classe normal. Se o classificador ele bate com o esperado e também bate com o normal, né, lembrando do que eu expliquei antes lá em cima, então, ó, bateu com o normal, então é V, então é N na verdade, né? E bateu com o esperado, então nessa primeira linha aqui bateu com o esperado, sabemos que é V, é ou isso aqui ou isso aqui. E aqui embaixo, na linha 47, bateu com o normal, então sabemos que é um verdadeiro negativo. Normal, negativo. Ataque, positivo. Então, se esse resultado é igual ao esperado e esse resultado é igual ao normal, nós temos um verdadeiro positivo acontecendo. Então, o que nós vamos fazer aqui, né? Desculpa, um verdadeiro negativo, tá? Então, nesse momento aqui, nós estamos dizendo que nosso IDS diz, ó, o IDS diz que não está acontecendo um ataque e realmente não está. O resultado é igual ao esperado, então ele está falando a verdade, ele acertou. O resultado é igual ao normal, então ele não está acontecendo um ataque e ele está realmente certo. Isso acontece nos outros casos aqui. Então, se ele já acertou, então já sabemos que o resultado é verdadeiro. Sabemos que é verdadeiro porque o resultado está igual ao esperado. E se além disso o resultado for igual ao normal, nós sabemos que é verdadeiro negativo. Caso contrário, é um verdadeiro positivo, porque ele acertou, mas ele acertou um caso onde ele está dizendo que está acontecendo um ataque e realmente está. Então é o que acontece lá nos verdadeiros positivos. O IDS diz que está acontecendo um ataque e realmente está. Verdadeiro positivo. E assim por diante. Então depois desse if aqui, né, nós temos o nosso outro else, né? Então se não for igual ao esperado, nós temos o bloco else. Ok, então entrou aqui, é uma bad prediction. Então sabemos que é um falso. Isso aqui é falso o quê? Positivo ou negativo? Bom, é simples. Nós vamos olhar aqui dentro, né? Se o nosso resultado está igual à classe normal, falso, negativo. Então, sabemos que o resultado deu negativo, mas o resultado é falso. Falso, negativo. E aqui embaixo, o contrário. O resultado é falso, mas era positivo. Então, se nós pegarmos essa parte aqui, é isso. O IDS está acontecendo um ataque, porém não está. Falso, positivo. Positivo porque ele disse que era positivo, que era ataque. Falso porque ele errou. Aqui em cima, o IDS está dizendo que é normal, mas isso é falso, porque ele errou. Então, falso, negativo. Certo? O IDS diz que não está acontecendo um ataque, porém está. Falso, negativo. Ok. Fazendo isso daqui que nós falamos agora, para todas aquelas amostras do nosso dataset, nós vamos ter um número X, né, de falsos positivos, um número de verdadeiros positivos, um número de falsos positivos e um número de falsos negativos. Com todos esses contadores aqui, é possível calcular algumas métricas de resultado. Essas métricas são a acurácia, recall, precision e F1 score. Bom, em geral, a acurácia mede quantos acertos o IDS teve. Percebe que eu não estou falando quantas vezes ele acertou um ataque ou quantas vezes ele acertou que um tráfego não era ataque. Eu estou dizendo quantas vezes que ele acertou. Então eu vou somar todos os acertos, que são de verdadeiros positivos, de verdadeiros negativos, e dividir pelo total. Eu multiplico por 100 porque esse valor aqui é em porcentagem. Tá? Se eu não tivesse essa multiplicação, o valor também estaria correto, mas ele estaria entre 0 e 1. Como a acurácia e as outras métricas elas representam porcentagem, eu vou multiplicar por 100. É só por isso que eu estou multiplicando por 100 aqui. Bom, essa métrica pode ser boa se nós tivermos um dataset balanceado. Ou seja, se metade das amostras daquele dataset de teste forem treino normal e a outra metade forem ataque.
Então, se metade dos testes, das amostras de testes forem normais e metade forem testes, a acurácia é uma métrica boa, porque ela vai me dizer quantas vezes eu acertei no geral. Porém, nas redes reais e sistemas computacionais típicos, né, do cotidiano, acontece muito mais situações normais e lá, de vez em quando, eventualmente acontecem ataques. Então, nós temos datasets desbalanceados. Então, se nós tivermos 10 milhões de amostras normais e 10 amostras apenas de ataque, e o nosso dataset, e o nosso IDS, na verdade, sempre conseguir perceber que não está acontecendo um ataque quando não está acontecendo, mas ele não conseguir também detectar a presença de um ataque, a acurácia ficaria super alta, né? Porque ele acerta sempre quando ele diz que não está acontecendo um ataque, ele falou a verdade. Mas se aconteceram 10 ataques e ele errou, isso não prejudicaria muito a acurácia, porque a maioria das amostras que ele está acertando são normais. Então ele está acertando quase tudo. Só que esse quase tudo é o porquê que a acurácia não é tão bom assim. Porque esse quase, né, esse quase tudo, o que faltou para ser tudo, é justamente os 10 ataques que aconteceram, e é justamente o que ele realmente deveria ter pego. É por isso que o Recall e a Precision consideram apenas o VP, né? Então apenas a quantidade de verdadeiros positivos que o nosso IDS conseguiu detectar no numerador, né, da nossa divisão. Então percebe, aqui nós pegávamos todos os acertos e dividimos por todas as amostras que existiam no dataset. Aqui embaixo nós pegamos todos os acertos, né, tanto para o Recall quanto para o Precision, só que cada um deles ele diz uma coisa diferente. O Recall diz assim: quantas vezes eu acertei dentre as vezes, então os dois vão dizer isso aqui, quantas vezes eu acertei dentre as vezes. Só que aí que está a diferença. Se eu olhar aqui, né, o Recall ele divide os verdadeiros positivos pelos verdadeiros positivos, né, então pelo próprio número de acerto, igual aqui embaixo. Então eu poderia até inverter aqui para ficar mais parecido a forma, né? Porém, o Recall ele é prejudicado pelos falsos negativos. Toda vez que eu digo que está acontecendo um ataque, na verdade que eu digo que não está acontecendo um ataque, né, e estava, isso prejudica a Recall. A Recall vai diminuir. Aqui embaixo, a Precision ela vai ser prejudicada pelos falsos positivos. Se para mim, né, se um alarme falso positivo, ele é ruim, então a precisão vai ser ruim. E é para isso que eu tenho que usar a precisão, se eu quero ter esse tipo de resposta. Então, a precisão é, de todas as vezes que eu disse que tinha um ataque, né, de todas as vezes que eu disse que tinha um ataque, que é os VPs, né, e mais os FPs, então, sempre que eu disse que tinha um ataque, né, eu estou dizendo que alguma coisa aconteceu. Se aquele ataque era real, isso seria um VP. Está nesse primeiro indicador. Se aquele ataque não for detectado, é um FP. Se aquele ataque não existia, então é um FN. Então, de todas as vezes que eu disse que estava acontecendo um ataque, quantas vezes eu estava certo? Bom, eu vou olhar aqui, porque eu estou vendo falsos positivos e verdadeiros positivos. Se eu disse que tinha 1 milhão de ataques, desses 1 milhão eu acertei apenas 10 vezes, então eu tive, né, 999.090 falsos positivos. Então a Precision ela consegue me dizer que dentre as vezes que eu disse que estava acontecendo ataque, eu acertei. Então, quantas vezes eu acertei dentre as vezes que eu disse que estava acontecendo ataque? Precisão. Agora, quantas vezes eu acertei dentre as vezes que realmente estava acontecendo ataque? Aí é a Recall. Então percebam que são duas métricas bem parecidas, mas não são a mesma coisa. Recall, todas as vezes que eu acertei, né, considerando todas as vezes que realmente estava acontecendo um ataque, quantas realmente eu peguei? Então, se eu não peguei, eu vou ter um falso negativo. De todos os ataques, quanto que eu peguei? Bom, Recall. Recall vai me trazer essa informação. Agora, todas as vezes que eu falei que estava acontecendo um ataque, mesmo que não tivesse, ou seja, pode ter falso positivo no meio. Quantas vezes que eu disse isso, e considerando que poderia ou não estar acontecendo um ataque,
Bom, isso que vai me dizer a precisão. Então, quantas vezes eu acertei dentre as vezes que eu disse que estava acontecendo um ataque. Então, aqui embaixo, o que importa é o que eu disse, né? De todas as vezes que eu disse, quantas que eu estava certo? Lá em cima, não. A recall, ela quer saber de todas as vezes que estava acontecendo ataque, quantas delas que eu peguei. Certo? Então, se eu quiser ter uma métrica unificada que use tanto a recall quanto a precision, eu posso fazer uma média harmônica entre essas duas informações, né? E aí eu vou ter a FU score. Então, a FU score é 2 vezes recall vezes precision dividido por recall mais preciso. Para encurtar o vídeo, né, o que importa aqui é que vocês saibam que a FU score é uma das métricas mais confiáveis, porque ela consegue responder tanto quantas vezes eu acertei dentre as vezes que realmente estava acontecendo o ataque, quanto quantas vezes que eu acertei dentre as vezes que eu disse que estava acontecendo o ataque. Então ela faz um balanço, ela faz um meio termo entre essas duas métricas, né? E ela não considera os verdadeiros negativos, que é aquilo que basicamente atrapalha a acurácia de ser uma boa métrica. Então usem a FU score, né, na dúvida. Se eu executar esse código aqui, vamos ter aqui o resultado. Então olha só, nós temos aqui número de verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos. Ao computar esses valores através do FU score, nós temos uma FU score de 15%. Ou seja, esse classificador KNN ele foi muito ruim para detectar esses ataques da nossa base de testes. Se nós usarmos ao invés do KNN, usarmos, por exemplo, o J48, e rodarmos novamente, faltou só dar um import aqui, do Alt Enter Import Class, né? Se eu executar agora novamente, nós temos um FU score de 100%. Por que 100% FU score? Bom, o J48, das 1000 amostras que tinha no nosso arquivo de teste, 500 vezes ele disse que era um ataque que estava acontecendo, e realmente era, e 500 vezes ele disse que não era, e realmente não era. Então esse aqui é um caso de dataset balanceado. Propositalmente, né, eu coloquei metade de testes, metade da amostra de teste sendo normal e metade sendo ataque. Como todas as 500 foram detectadas corretamente como ataque, todas as 500 foram corretamente detectadas como normal, nós temos 100% de recall. Então sempre que ele disse que estava acontecendo ataque, realmente estava. Dos ataques que aconteceram, 100% ele pegou, né? E se nós formos considerar os acertos totais, a acurácia também fica 100%, porque ele acertou tudo. Então nesse caso, onde ele vai super bem, né, tanto para ataque quanto para normal, a acurácia também vai ficar representativa, né? Então ela mostra que está 100%, assim como o FU score ficou 100%, porque a média harmônica entre 100 e 100 também é 100. Então esse aqui é um exemplo bem simples para mostrar duas coisas, né? Primeiramente, que as métricas elas podem ter valores iguais ou diferentes dependendo se a classificação, né, foi equivalente para os ataques e para valores normais. A segunda coisa é que a simples troca de classificador, né, vou rodar de novo com o IBK, ela pode ter valores bastante diferentes. Nesse caso aqui, né, uma explicação rápida de por que o J48 foi tão melhor que o KNN, é porque nesse dataset que nós temos aquelas 69 features que nós vimos lá, tem muitas features que são irrelevantes, que elas enganam o classificador, que elas atrapalham na construção do modelo. E é por isso que é necessário fazer a seleção de features. O algoritmo J48, como ele é um algoritmo baseado em árvores de decisões, ele é capaz de excluir features no momento do seu treinamento. Quando ele está construindo as árvores de decisões para tomar decisão do que é e que não é um ataque, ele consegue automaticamente usar só aquelas features que ajudam nessa decisão. As features que não são úteis, ele não vai usar. Automaticamente, se eu rodar o J48, ele consegue tomar uma decisão muito perfeita, né? Muito precisa. Por quê? Porque tinha informação suficiente para ele tomar essa decisão e ele usou apenas aquela informação que era suficiente. Por que o KNN não foi bom? Porque apesar de ter informação que era necessária e era suficiente, ele também usou outras informações que não eram suficientes. Informações que atrapalharam a performance do classificador. E é por isso que é necessária a seleção de features. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre seleção de features, tá? Bom, para finalizar esse vídeo aqui, eu vou mostrar o que tem dentro da classe auxiliar. Vocês já entenderam que ela serve para quê? Para ler o dataset, construir o modelo e testar uma instância. Então, só eu vou abrir uma vez, um método desse aqui por vez,
para que fique claro, né, como que é feito cada uma dessas coisas. Bom, a leitura de um dataset é basicamente o que o Java faz para ler um arquivo qualquer, né? Então, quando você lê um arquivo com Java, você usa o File Reader e usa o Buffer Reader, certo? Então, nesse momento, você tem todos aqueles dados do arquivo, todas as linhas em um buffer, na memória do Java. Se nós instanciarmos a classe Instances com S do ECA, né? Então esse instance aqui, ele é uma classe que vem já do ECA, né? Vocês não precisam conhecer ela, basicamente entender que ela já vem na biblioteca ECA, também não faz parte das classes que nós estamos estudando agora aqui. Vocês vão entender então que essa classe Instances, ela é responsável por fazer a conversão, né, desse valor que está em memória, então desse buffer reader, para a classe Instances. E aí você consegue então manipular ela através do instances.instance, né, e pega uma daquelas instâncias específicas para poder testar ou treinar o seu IDS. Então assim, esse método aqui lê informações a partir daquela string, né, desse caminho que está sendo passado no momento da chamada do método, e carrega ela para a memória através da classe Instances. Nessa última linha aqui, linha 28, ele está dizendo que a classe, né, o índice da classe, então se nós olharmos lá, né, nós temos 69 features, e a feature número 70 é o atributo, né, de classe, que fala se é normal ou se é ataque. Então, é basicamente isso que eu vou falar aqui. Eu vou dizer que o índice que diz se aquela amostra é ou não é um ataque, então a classe daquela amostra, ela está na última posição. Como que eu pego a última posição de um vetor? Eu pego a quantidade de elementos, né, então nesse caso seriam 70 menos 1, né, 69. Ou se eu tenho 71 menos 1, posição 70. Então a última posição de um vetor é sempre o número de elementos menos 1, porque a primeira começa no zero, né? Então basicamente a lógica, né, que está por trás dos vetores. Eu começo usando a posição 0, então eu termino na posição imediatamente inferior ao número total de elementos. Então eu estou dizendo nessa linha que a última coluna que eu tenho em cada linha tem o valor de classe. Ok, isso aqui é tudo que é importante que vocês entendam para a leitura de datasets. Outro método importante aqui é o método de construção de modelos. Na verdade, esse método tem uma única linha, é classificador.buildClassifier. E para esse buildClassifier eu vou passar o treinamento. Então esse buildClassifier, ele é um método que o próprio classificador, ou seja, que a classe Abstract Classifier e consequentemente todos os classificadores que estenderem essa classe, como o J48, o KNN, por exemplo, já vão ter, né, por natureza. Então não fui eu que implementei, não vão ser vocês que vão implementar esse método buildClassifier. Esse aqui é simplesmente um método que o ECA, então se vocês verem aqui embaixo, dá para ver que isso aqui é do ECA, que o ECA nos traz. Então o ECA, ele vai transformar aquele monte de instâncias, né, de treinamento, em informação útil para aquele classificador, né, para o Abstract Classifier, que nós temos também como entrada desse método construir. Então se eu vou usar meus dados de treinamento para dar um build classifier, eu vou ter como retorno um classificador treinado, pronto para fazer decisões e predizer se aquelas amostras são ou não são ataques. E é isso que acontece no método testar distância. Então percebam que tanto o construir quanto o testar distância, ele tem apenas uma única linha de código, tá? Classify instance é a linha que eu vou usar para classificar uma instância específica. Então notem, né, o instance aqui, né, a amostra é do tipo instance sem o S, então porque é uma única instância, enquanto que o construir, né, eu tenho uma instances com S de treinamento. Então para construir eu preciso de todo o conjunto de treinamento. Na hora de testar eu vou chamar, né, esse classify instance para uma única linha. Eu vou fazer isso aqui, obviamente, né, várias vezes, e é por isso que aqui, né, se nós olharmos na nossa classe anterior, na classe principal, nós temos aqui esse testando, na verdade esse auxiliar por testar instância, passando, né, o nosso testando, nossa variável testando, que ela carrega uma instância que é uma das linhas do nosso dataset, certo? Então é isso, é para isso que serve esse código que eu estou compartilhando com vocês. Esse código, como eu falei, está no GitHub, github.com/sekincois/tes, e vocês clonando isso já vai vir tanto com essas classes, né, auxiliar e a classe principal, quanto com esses arquivos de treino e de teste. Então é perfeitamente possível reproduzir esses testes apenas com esses dados, certo?
Essa parte comentada é a parte de seleção de features. Embora que eu não vá falar disso nesse vídeo, porque ele já está bastante longo, vocês saibam, né, que essa parte que está comentada se refere, né, então as linhas 19 até a 23 se referem à seleção de features, certo? No próximo vídeo eu vou explicar melhor então como funciona a seleção de features. Por enquanto é isso, obrigado por quem chegou até o final e é isso aí.